gente vai conversar com Leonardo Camilo, que é ator e dublador. Oi, Leonardo, tudo bem? Boa noite. Olá, tudo bem, Daniele? Tudo bom, André? Olá, pessoal aí da Rádio Metrópole, do Jornal da Cidade. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Maravilha. Leonardo, a gente perdeu aí dois grandes dubladores, duas pessoas aí reconhecidas do ramo, Orlando Drummond e Mário Monjardim, que aí, entre Sim. tantos outros, deram voz a personagens Scooby-Doo, Salsicha, desenhos clássicos aí, né, da história da televisão. Aham. Como é que essas perdas impactaram no setor e no ramo? Como é que você lidou com essa questão? Bom, realmente assim é um choque muito grande, né? A perda de talentos, isso sempre impacta de alguma forma a nossa categoria. Nós fomos duramente abalados com essa pandemia, perdemos pessoas incríveis, além dos dois grandes profissionais. Nós tivemos grandes perdas esse ano passado e esse ano também agora. E isso impacta porque corta, né? Corta de repente uma continuidade de um trabalho já tão, tão consolidado, né? Um trabalho assim que as pessoas têm na sua memória emotiva. E é uma grande perda mesmo, é uma grande perda porque não se faz profissionais da noite para o dia. Então, infelizmente, quando ocorre um caso desses, a gente tem que sentir bastante e toda a categoria ficou, de fato, abalada com isso. Leonardo, é um prazer falar com você, André falando. Antes de fazer uma Prazer é meu. pergunta, na verdade eu queria fazer um pedido. Você faz várias vozes de personagens que eu considero maravilhosos. E um deles é Pierce Brosnan fazendo o 007. Aí eu queria pedir pra Sim. você só que você fizesse aquela frase clássica do Bond, My name is Bond. Aham. Tem como você fazer na voz de Pierce Brosnan? Sim, sim. É legal assim, quando a gente dubla um personagem, quando a gente dubla um ator, né? E às vezes a pessoa fala assim: Ah, você dubla o Pierce Brosnan? Então faz a voz dele aí pra mim. Eu pergunto: em qual personagem? Como você fez a pergunta correta, é o Pierce Brosnan no 007. Então ele falava mais ou menos assim: Meu nome é Bond, James Bond. Maravilhoso. A gente ouvindo aqui, eu consegui ver o Pierce Brosnan. Eu queria te fazer essa pergunta exatamente sobre isso. Assim, você falou do personagem, né? A voz é muita personalidade de cada pessoa. Como é que você Uhum. faz essa composição na hora de criar? Por exemplo, o Pierce Brosnan fazia um 007 sedutor, diferente do Daniel Craig, que era mais fortão, enfim. Como é que você cria a voz a Isso. partir da construção do personagem, da figura que ele ocupa, do imaginário ali que ele vai estar dentro de cena? Sim. Bom, é muito importante falar que a nossa área de dublagem, né, é um trabalho do ator, né, do artista, ator, atriz, porque justamente trabalha com o sentimento, com a sensibilidade e com o fazer, né, o personagem. Apesar de você estar dublando, você tem que fazer um personagem de acordo e chegar o mais próximo do que o filme já tem ali, toda aquela emoção, tudo que ocorre no filme. Então, cada personagem, né, a gente não dubla o ator, a gente dubla o personagem. Então, você assistindo a cena, você já tem uma informação importante do que você vai fazer e, naturalmente, a voz se encaixa no personagem, né? Então, se ele faz um galã, é uma colocação de voz. Se ele está fazendo um bandido, já é uma outra postura. Essa própria postura da interpretação já molda a tua voz. Não é uma coisa assim que você pense, que você racionalize. Ela acontece naturalmente na interpretação. Agora, você já foi reconhecido assim pela sua voz? Eu digo, sei lá, no supermercado, você falou alguma coisa, na padaria, e alguém diz assim, ah, essa é a voz de John Travolta, essa é a voz de Michael Keaton. Já aconteceu isso, assim, de você ser reconhecido por algum filme? Bastante, acontece bastante. É muito legal. Existem duas formas, né?
Uma é quando a gente está numa roda ou tem algumas pessoas conversando sobre dublagem, aí fala que eu sou dublador e tal, e a pessoa fica de ouvido ali e ela às vezes reconhece, você dubla tal coisa, você fez tal filme, tal personagem de desenho animado e tal. E outra, mais interessante ainda, é quando ninguém está falando sobre dublagem e de repente alguém reconhece tua voz. Já aconteceram várias vezes. Uma vez eu estava numa van premiere de um filme e como era uma sessão para convidados, estava muito lotado o saguão do cinema e eu saí da fila e fui comprar uma pipoca, um guaraná, e de repente estava muito lotado o balcão, eu fiquei mais no fundo e esperando chegar a minha vez, né? De repente o rapaz que estava ali vendendo, muito esperto e tal, ele olhou para mim e disse assim: e o senhor, o que vai? Eu disse, projetei a voz e falei: 2 pipocas e 2 guaranás. Ele disse: um momento, Nicolas Cage, que eu já volto. Aí saiu assim. Eu achei muito, muito engraçado e muito espirituoso o cara. E ele reconheceu a voz porque eu falei num tom mais projetado e ele reconheceu de algum filme, né? E muitas outras situações. Eu faço aquele Barney dinossauro roxo, aquele que canta amo você, você me ama, para criançada, né? E eu estava numa loja, final de ano, assim, comprando presentes, e tinha uma menininha que queria o Barney. Só que ela queria aquele Barney que aperta na barriguinha dele e ele fala uma frase qualquer. E ela não encontrava esse Barney, ela encontrava vários bonequinhos, ela apertava na barriga e não falava nada. E ela já estava brava, falou: ai, papai, esses aqui não falam. Aí eu ouvi aquilo, me escondi atrás de uma gôndola e falei. E aí ela apertou na barriga de um, eu falei: oi, olá, eu amo você. Aí ela tremeu toda assim: papai, esse aqui falou. Eu: vamos brincar? Juju. Aí ela percebeu que a voz não vinha do boneco, olhou para trás e falou: é você, né? Você imita muito bem, mas você não é o Barney. Aí jogou o boneco para lá e saiu meio que chorando. Claro que eu me justifiquei para o pai dela, dizendo que eu era a voz do personagem. E aí aconteceu isso também. Mas são várias situações. Às vezes você está numa loja comprando um tênis também, o sujeito vai e reconhece. Então o cara gritou lá: eu não acredito! Eu estava falando com um cara vendedor, mostrando o tênis que eu queria e coisa e tal. Eu não acredito que é você. Eu achei que me conhecia pessoalmente. Eu falei: porra, mas eu não estou te reconhecendo. Ele falou: você é o Wiki de Fênix! Eu falei: Ave Fênix! Quando eu falei isso bem alto, a loja era uma loja de departamento grande, de repente começou a juntar uma fila de pessoas para tirar selfie e pedir autógrafo e falar para eu gritar o Ave Fênix e tudo mais. Então são várias situações onde as pessoas reconhecem porque tem um ótimo ouvido, né? Isso é muito interessante. Hoje em dia, tem começado a surgir mais dubladores, pelo menos na brincadeira, por causa das redes sociais. Então, com o TikTok, Sim. que é febre hoje em dia, as pessoas estão utilizando muito trends, como se chama, né, de dublagem. E o ramo daqui Sim. do Brasil, falando profissionalmente agora, é reconhecidíssimo, né? A dublagem brasileira é uma das melhores, extremamente reconhecida. Agora, você tem percebido uma movimentação de jovens, 2 perguntas na verdade, você tem percebido essa movimentação de jovens entrando na dublagem de uma forma profissional? Porque apesar de ser uma brincadeira, pode revelar, né, futuros dubladores de fato. E 2, por que você decidiu se tornar dublador? Quando foi que deu o start assim? Sim, bom, começando pela pergunta dos jovens, houve um grande anime, né? Um desenho animado japonês, 26 anos atrás, estreou Cavaleiros do Zodíaco. Foi uma grande febre no país, né?
E a partir de Cavaleiros do Zodíaco, literalmente, houve um divisor de águas e a dublagem saiu dos estúdios e começou a ser reconhecida por essa galera jovem, geek, nerd, pop. Começaram a ter eventos por todo o Brasil, iniciou em São Paulo, Rio de Janeiro, capitais, Salvador, Recife, Porto Alegre, todo lugar, Manaus. Então a gente começou a viajar fazendo palestras por todo esse país, falando a respeito de dublagem. E a dublagem só foi crescendo depois desse grande movimento, e com as redes sociais, como você falou, que aproxima muito, né? Deixa a coisa quase que direta, esse papo, né? Esse contato entre as pessoas. Então cresceu muito o interesse, porque as pessoas começaram a realmente entender a dublagem. E a coisa do fandub também, né? Existem muitos canais, existem grupos dentro da internet que fazem a fandublagem, que eu acho fantástico. Eu acho que só divulga, né, o nosso trabalho, que já é muito reconhecido realmente. E eu acho que isso tem aberto a possibilidade, né, de sonhar, né, de pessoas que querem ser artistas, que querem ser dubladores, até porque o mercado hoje absorve uma quantidade enorme de novos profissionais, por conta mesmo de toda a gama, né, de locais que tem para se passar, né, desde da TV aberta, TV a cabo, os streamings, cinema, hoje quase tudo é dublado. Então é muita coisa mesmo. Se você for ver a quantidade de canais, a quantidade de tipos de trabalhos que tem que são dublados, né? Desde que se descobriu na TV a cabo, por exemplo, que o que era dublado tinha muito mais audiência do que o que não era dublado. Então, hoje a TV a cabo praticamente dubla tudo. Tem, obviamente, democraticamente, né? Como você querendo, pega a tecla SAP lá e você troca, pode ver legendado, pode ver original. Isso é uma escolha pessoal. Mas a grande maioria prefere realmente, principalmente quando a gente fala da telinha pequena, né? Para ler uma legenda é um pouco complicado, nem todos conhecem a língua, e, enfim, porque vem de todo mundo também, né? Tem trabalhos do mundo todo, não é só em inglês. E nem todo mundo também. O brasileiro, praticamente ninguém fala inglês, a não ser uma pequena quantidade de pessoas. E aí então se difundiu demais a dublagem, né? Eu mesmo tenho um curso que eu faço online, onde eu tenho alunos de todo o Brasil, gente que se interessa, que já fazia fandublagem, ou mesmo que quer apenas conhecer esse universo. Então eu tenho gente, sabe, do norte, do sul, do leste, do oeste, até do Canadá eu tenho aluno. Então essa coisa também da internet, que possibilita esse contato direto, eu estando aqui em São Paulo, vocês aí em Salvador, e a gente aqui falando diretamente, online, ao vivo, né? Isso possibilita que a gente tenha essa coisa muito próxima, e que faz com que as pessoas realmente se interessem, mesmo estando em seus lugares de origem, em suas cidades. Aí depois, se a pessoa realmente achar que vale a pena e ver que é isso mesmo para a sua vida, vem para Rio e São Paulo, que normalmente é onde tem a maioria dos estúdios. Eu sei que a coisa mesmo da internet está espalhando isso por outros lugares, mas os grandes centros ainda são Rio e São Paulo. Então isso é muito bom para a dublagem, porque precisa dessa renovação. A gente precisa de novos talentos, né? E é o que eu costumo dizer no meu curso: não adianta você fazer um curso de dublagem, aprender a técnica de como dublar, se você não tem um talento nato. Isso daí ninguém consegue transferir para ninguém. Bom, aí emendando com a segunda pergunta, eu comecei, né, a minha carreira, muitos anos atrás, em Recife. Eu sou um carioca que viajei para o Nordeste com os meus pais quando era bem garoto, e vivi praticamente a minha vida toda entre Norte e Nordeste, Manaus, Recife, Fortaleza.
E quando eu estava em Recife, lá aos 14 para 15 anos, eu comecei a fazer teatro. Comecei a fazer teatro amador e me apaixonei. E eu nunca imaginei que um dia eu viesse fazer dublagem. Eu já tinha um interesse muito grande pelo trabalho da dublagem, né, por conta dos desenhos e dos filmes que eu assistia, mas principalmente na minha época, isso mais de 40 anos atrás, a distância era muito grande. A gente não tinha o contato que se tem hoje, até um telefone era uma coisa difícil. Então eu estava num outro mundo, né? Então fazendo meu teatro, mas eu decidi que eu queria ser ator profissional. Para isso, eu precisava ir para um grande centro, principalmente naquela época. Não havia nem faculdade de artes cênicas em Recife, por exemplo, onde eu estava. E aos 17 para 18 anos, eu já estava na faculdade de Direito, terminei o primeiro ano e decidi que tinha que ser naquela hora. Meu pai não gostou nada disso, tal, mas eu falei, pai, eu vou dar o tempo que eu faria a faculdade para apostar na minha carreira. Caso eu não consiga, eu dou a minha mão à palmatória e vou fazer de repente direito novamente, quem sabe. E me mandei para o Rio de Janeiro inicialmente, porque a minha família toda da minha mãe é de lá e tal, já tinha um certo apoio, e ficava entre Rio e São Paulo fazendo testes, vinha os finais de semana para São Paulo. Um belo dia eu passei num teste para teatro e me instalei em São Paulo, isso em 1978. E a carreira de todo ator, né, e aliás qualquer carreira, você tem que investir muito fazendo testes, fazendo entrevistas e uma série de coisas todos os dias. Senão ninguém te vê e você não vai para frente. E aí eu recebi o convite de um colega, uma pessoa que eu conheci que também estava na mesma batalha que eu, falou, olha, está tendo uma escolinha numa dubladora chamada BKS. Vamos lá e tal? Eu falei, vamos lá, vamos conhecer. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que me chamou muito a atenção foi que eu comecei a ouvir aquelas vozes que realmente fizeram a minha infância, nos desenhos animados, em alguns filmes que eu assistia de televisão, e aí eu já fiquei gostando daquele ambiente ali, de estar com aquelas pessoas que só tinha na minha cabeça aquela voz, né? E o trabalho em si é muito instigante. Como eu gosto muito de desafio, eu comecei a querer entender bastante assim o universo da dublagem. E a escolinha, naquela época, não era um curso. Você chegava na dubladora, se sentava lá num banco e ficava ouvindo aquele pessoal dublar, né? Eventualmente, o diretor ou a diretora te chamava para fazer um guarda, que dava uma frase, um carteiro, um policial no rádio, eram coisinhas pequenas, e você ia fazendo aquilo e tomando um certo, né, lidando com aquilo mais assim na prática mesmo. E aí eu fui gostando daquilo, mas era muito pouco. Existiam só 2 dubladoras em São Paulo, 2 empresas de dublagem, porque só era para alimentar 4 canais de TV. Fechou a Tupi, ficaram 3. Então não tinha quase nada, era só para alimentar aqueles canais. Depois de um tempo a dublagem foi crescendo, veio o VHS, né, as videolocadoras, aí o DVD, a TV a cabo e tudo que a gente sabe hoje, né, a internet, os streamings, tudo. E isso foi se tornando muito importante para mim enquanto artista, que sentia que dentro do meu trabalho de televisão, de cinema, de teatro, sempre que eu terminava um trabalho, fazia uma novela, terminava, eu estava desempregado. O teatro acabava a temporada, eu estava desempregado. E assim, se calhasse de eu estar fazendo uma outra coisa, tudo bem. Se não, você tinha que batalhar tudo de novo e passar por perrengues e tudo. E a dublagem, ela tem essa característica de ter trabalho todos os dias, né? Então, todo dia você está ali, você é escalado. No começo, obviamente, que não é tanto, mas eu consegui me encaixar muito bem. Então, com 4, 5 anos de dublagem, eu já estava fazendo personagens mais importantes, maiores, já era mais escalado. E isso foi se tornando a minha atividade principal dentro
da arte da interpretação. E hoje passei a dirigir também dublagem durante muito tempo. Então hoje eu sou um ator consolidado, tenho também vários atores que eu dublo e que a gente vem seguindo com ele durante muitos anos, né? Então eu dublo o Nicolas Cage, o Pierce Brosnan, o Bruce Willis, o Richard Gere, o John Travolta e outros tantos. E quando a gente dubla esses atores, a gente costuma a sempre ser escalado para fazer esse mesmo ator. Então, o que a gente chama de boneco. Ah, fulano é meu boneco. Então, o Nicolas Cage é meu boneco, o Bruce Willis, o Pierce Brosnan e tal. E aí, isso é muito bom, porque você vai dando um corpo à tua atividade, à tua profissão, e vale muito a pena. Eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Digo até que eu não trabalho, eu vou me divertir fazendo o que eu faço todos os dias. Leonardo, eu só queria finalizar, né? A gente já está com o nosso horário apertado, mas é uma dúvida aqui que eu tenho. Se um dublador, ele pode começar sendo um bom imitador, porque a gente tem aqui no estúdio um ótimo imitador, que é Abraão Brito, e acho que ele talvez fosse um bom dublador. Você acha que tem a ver? Eu queria inclusive que você ouvisse a voz de Abraão, se ele conseguiria desenvolver essa técnica aí de imitação. Não, sou não. Leonardo, boa noite. Em cima disso, Olá, boa noite, Abraão. eu vou fazer uma pergunta. Bom, existem personagens, né, em que a voz não pode ser diferente nunca. Um exemplo é Scooby-Doo. Não tem como mudar aquela voz, né? E em cima disso, muita gente imita o Scooby-Doo. Você acha que esses imitadores podem dar sequência a esse personagem, a essa voz? Inclusive, faça sua imitação de Scooby-Doo para Leonardo avaliar a sua capacidade. Abraão faz muitas imitações. Aí eu queria saber, junto essa pergunta com a deles, para saber se ele seria um bom dublador, porque voz ele tem uma potência vocal. Eu acho o seguinte, não é uma condição sine qua non, não é a condição principal para ser um dublador, ser um bom imitador. Isso. Mas ser um bom imitador é de uma importância muito grande dentro da dublagem. Justamente por isso. Digamos que você que imita bem o Scooby-Doo, você estivesse na área da dublagem e esse desenho estivesse ainda sendo produzido. Isso. E nós perdemos o dublador do Scooby-Doo, então uma pessoa que chega muito próximo da criação do original é importantíssimo, né? A gente tem o caso do Bussunda, que num desenho fazendo Shrek, né? Fazendo Shrek, foi uma coisa assim que pegou muito e tal, e o Bussunda faltou, né? Nos deixou, e a gente houve uma substituição de um cara que ficou igual, idêntico, verdade. o Mauro Ramos, um grande dublador. Verdade. Então, como eu disse, não é condição sine qua non, mas é muito importante, já é um princípio, sem dúvida nenhuma, saber imitar é muito importante dentro da dublagem, sim. Quando a gente fala, só para fechar essa questão, quando a gente fala, por exemplo, de imitação, as vozes originais de desenhos, principalmente os mais antigos e mais clássicos da Disney, eles querem, em qualquer lugar do mundo, que o dublador da Terra faça exatamente igual àquela voz original. E aqui no Brasil nós temos ótimos imitadores, como a gente está falando, que conseguem chegar, tanto é que a Disney acha que o lugar mais fácil no mundo para conseguir esses profissionais para fazerem aquelas vozes originais idênticas é aqui no Brasil. Então a gente tem esse povo que tem essa qualidade, né, de conseguir mexer com a voz muito bem. É complicado, né? Porque, na minha opinião, eu adoro até hoje o Pica-Pau, acho que ainda não conseguiram chegar àquele ponto de o Ney Casarré, né? Que dublava o Pica-Pau. Sim. Mas é isso aí. Sim. Agora, o Scooby tem que ser aquilo ali, não tem jeito, velho. Nem mais, nem menos. Tem certos personagens que marcam tanto, né? Que se você mudar a voz, as pessoas não vão aceitar, né? É muito complicado isso. Então, a dublagem, ela tem essa característica, ela marca mesmo, e se alguém for fazer aquele personagem novamente, tem que ter a voz muito parecida, ou então
é fadado ao insucesso. Bom, eu estou muito curioso, eu queria saber, e quem imita a voz do Salsicha? Do Salsicha, você quer saber quem faz ela? Sim, aquela voz, né? Faça aí, Abraão, faça aí. Você tá muito Scooby, tímido. meu filho! Aquela tradução clássica. Que é sensacional também. Então, quem fazia é um pessoal do Rio, né? Eu tenho pouco contato com os profissionais do Rio de Janeiro e eu nem sei quem. Eu sei que outros profissionais acabaram fazendo o Salsicha. E tem muita gente que consegue imitar muito bem, porque é muito legal, né? Eu chego um pouco naquele Barney. Oi, Fred, vamos passear com a Vilma, Fred. Sensacional. Ei, Fred, você tá me devendo 20 laços até hoje, não me pagou. É sensacional também, né? Até aquela chamada do início do filme é bonita, quando o cara fala assim, versão brasileira, BKS, São Paulo, ou versão brasileira, AIC, São Paulo, versão brasileira. São Paulo. Versão brasileira, Herbert Richards. Aquela clássica, né? Versão brasileira, Herbert Richards. Leonardo, você não acha não que Abraão leva jeito aí? Rapaz, não. A voz ele tem, imita. Olha, o Abraão tem uma bela voz, né? E assim, quero dizer também, muitas pessoas me perguntam às vezes, olha, precisa ter uma voz assim, ou assado, uma voz mais encorpada, isso. Eu digo que não. Todas as vozes são importantes. A tua André, a da Daniele é importante para a dublagem. Porque a gente precisa de diversidade, precisa de tons diferentes. São muitos personagens. Você imagina se todo mundo tivesse mais ou menos o mesmo padrão de voz. Não. É diferente de locução. A própria locução, né, mudou o padrão, né? Hoje em dia já se admite, antigamente tinha que ser uma voz vozeirão, né? Colocada e tudo mais. Então a dublagem não é diferente, ela precisa realmente ter a voz caricata, ter uma voz aguda, ter voz grave, voz mediana, voz jovem, voz de velho e assim por diante. É muito diverso e é bom e é salutar que a gente tenha esse elenco bastante variado de voz. Sensacional. Leonardo, Camilo, eu agradeço bastante. A gente não pode encerrar essa entrevista sem pedir para que você imite um personagem. E eu vou escolher, não sei se Dani tem um para escolher, mas eu queria que você fizesse a voz de John Travolta. Porque é uma... Mas John Travolta no tempo da Brilhantina ou mais recente? John Travolta de não, esse daí do tempo da Brilhantina eu ainda assistia a ele. Não é do seu tempo, não. Vamos fazer John Travolta como Os Fugitivos. Eu dublei um filme do John Travolta, chamado... Um filme recente dele, um pouquinho antes da pandemia, e esse filme foi lançado agora durante o período da pandemia. Chama O Fanático. E esse filme é uma interpretação dele muito diferenciada, muito bacana. Então, ele fala todo assim, eu vim te visitar aqui e eu gostaria de saber se você pode me atender, eu sou muito seu fã. E aí ele tem um personagem todo assim, porque ele é um doente mental. E é aquela coisa que eu falei para você, André, depende do personagem que você faz, entende? Se eu vou dublar o Nicolas Cage no Cidade dos Anjos, ele tem aquela voz angelical. Como é? Ele vai fazer o Senhor das Armas, já é um cara mais seco, mais, sabe, uma mente totalmente, sabe, deturpada, corrompida, o cara é um bandido, e assim por diante. É muito difícil você fazer a voz específica de um ator, né? É muito mais fácil quando a gente faz um tipo, como eu falei aqui do Barney, como eu falei do Ikki de Fênix, do Cavaleiros do Zodíaco, do Mestre Shifu de Kung Fu Panda, que aí esses são tipos específicos que aí a gente consegue. Você pode fazer? Paz interior, ou vale para o castelo de Jade, agora. Aí o Ikki de Fênix já é: eu sou o Ikki de Fênix, e eu venho trazer aqui para vocês muita força, muita luz, e eu dou o meu Ave Fênix! Tem uma coisa fantástica que quem está acompanhando no YouTube está vendo, como você muda suas feições a cada personagem, né? Você incorpora, assim, se ele é um personagem mais expansivo, você muda. Se a gente muda. Você muda seu rosto, sua expressão corporal. Você lembrou do negócio. Tinha uma colega nossa que ela fazia
um tubarãozinho num desenho animado. Então, toda vez que ela fazia aquele tubarãozinho, ela ficava com a mão aqui assim em cima, fazendo aquele negócio de cima do tubarão, porque a gente tende, né, a fazer mais ou menos como o personagem. Então a gente muda as feições, até porque a gente está interpretando, né? O Barney já é outra coisa. Oi, olá, eu amo vocês, a Juju. Muda totalmente a expressão, muda a embocadura. Quem tá vendo pelo YouTube tá percebendo, assim, a forma como você muda, né? O rosto, um caráter mais infantil, quando é um personagem infantil, um caráter mais sério. É fantástico, assim. Não parece que as vozes saem da mesma pessoa. A interpretação também entra muito exatamente. forte. Eu tenho um trabalho que eu fiz recentemente, que talvez tenha sido um dos mais diferentes, assim, que me exigiu bastante, e eu fui buscar um padrão de voz que eu jamais tinha usado, né, nesses meus mais de 40 anos aí de estrada. No ano passado, ano atrasado, eu dublei Mowgli, o Menino Lobo, que está no Netflix, e eu dublei a Pantera, para quem viu, uma Pantera Negra que chama Bagheera. E Bagheera é todo aqui. Mowgli, eu quero que você fique na selva. Vá para a cidade, Mowgli. Lá você estará protegido. Vá, será melhor para você, Mowgli. Então é isso, é trabalhar o microfone, né? Vocês que são do rádio sabem que o microfone ele é uma coisa muito sensível, né? Então a gente tem que aprender a modular a voz para o microfone. E o microfone aceita tudo. Eu digo para o pessoal os meus alunos, eu digo, olha, a gente não pode mentir por um microfone. A gente tem que ser muito verdadeiro. Então se você estiver sussurrando, você vai sussurrar. Se falar alto, você vai falar alto. Não adianta fingir que está gritando, tem que gritar de verdade. Então é isso. É um trabalho que exige muita concentração e muita técnica em cima do microfone para que você tire o melhor proveito disso. Você conseguiria... É mágico. É sensacional. Para finalizar, Leonardo, você conseguiria... Um desafio aqui de última hora. Você conseguiria fazer uma frase mudando de personagem rapidamente, assim? Começamos com James Bond, passando por... vamos fazer um poporri aqui de vozes. Você conseguiria, começando com Bagheera, passando por James Bond, por Mestre Shifu, que é muito diferente, né? Vamos ver se construir um texto assim, começar com um, terminar com outro, passando por uns 4 aí, só para matar nossa vontade de ouvir tantas vozes. Então vamos lá. Então vamos lá, vou começar aqui com Bond. James Bond. Meu nome é Bond. James Bond. Paz de interior. Calma, rapaz. Calma. O quê? Alguém me chamou aqui? Eu sou o Ike de Fênix. Oi! Olá! Vamos brincar, Ike de Fênix? A Juju! Paz interior. Eu sou Bond. James Bond. Um abraço para vocês da Metrópole. Fantástico. Metrópole, perdão. Fantástico. Muito bom, muito bom. Isso não é para qualquer um, não. Não, para pouquíssimos. A capacidade de modular e de mudar. A dublagem tem sua magia, rapaz. Leonardo, muito obrigado, viu, pela entrevista. Maravilhosa. Eu que agradeço imensamente o convite. Um ano atrás eu já estive na Rádio Metrópole, no Jornal da Cidade, falando sobre a nossa empresa Ave Fênix, né? Que é uma produtora de artes, né? Eu que sou um cara totalmente 100% arte. Então hoje a gente tem a nossa produtora e um ano se passou e nós temos N produtos na área do desenho animado de produção nacional, game de produção nacional. Estamos preparando um documentário que eu não posso dar spoiler aqui ainda, mas é sobre uma parte da nossa história artística que ainda não foi falada, e várias parcerias dentro dessa área artística que é a nossa função realmente. Então, eu fico muito feliz de estar voltando aqui com todo esse sucesso da nossa empresa Ave Fênix ProArt, e a arte tem que ser realmente encarada como você falou no começo ali, André, que eu estava escutando o papo anterior à nossa entrevista,
que a arte realmente ela é fundamental para formar o ser humano e um ser humano melhor. Então é isso que eu estou aqui fazendo, é a minha função e a minha missão nessa vida. Maravilha. Muito obrigado pelo convite de vocês, fiquei muito feliz mesmo, André, Daniele, eu esqueci o nome. Abraão, futuro dublador. Um abraço também, prazerzão falar contigo. Abraço, parabéns, o trabalho fantástico. Valeu, Leonardo, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Abraão, obrigado, André.